Cara, essa questão aqui, ó, parecida com a anterior, né? Só que ela gera 3 pedaços de massas iguais. Sabendo que a velocidade do pedaço 2 é 200 e do pedaço 3 é 100, determina a velocidade do pedaço 1. Então aqui de novo. Eu tenho uma bomba com velocidade 100 metros por segundo. Velocidade da bomba 100 metros por segundo. Beleza? O pedaço 3 vai ter velocidade 100 metros por segundo. E o pedaço 2 vai ter velocidade de 200 metros por segundo. E eu quero saber, ó, qual é a velocidade do pedaço 1. Dá uma conferida aqui rapidinho. Pedaço 2, 200. Pedaço 3, 100. Fechou. Galera, observe o seguinte, né? Eu tenho aqui de novo, ó, os 3 pedacinhos se movimentando em 2 direções. Então eu vou dividir o problema de novo em eixo Y. Beleza? Eixo Y. E eixo X, que já está aqui. Ok? Eixo Y e X. E de novo, ó, eu vou escrever o seguinte: quantidade de movimento total tem que ser constante. E se ela é constante em módulo, direção e sentido. Então, ó, se eu dividir o problema no eixo Y e no eixo X, a quantidade de movimento total tem que ser constante nos 2 eixos. Só que aqui tem um detalhezinho a mais, né? Ó, eu tive alguém que desceu. E se alguém desceu, ó, olha só. Antes a bomba se movimentava só no horizontal. Então a quantidade de movimento total é só no eixo X. Certo? No eixo Y, a quantidade de movimento total era 0. Então depois tem que dar 0. Então se alguém desceu, alguém necessariamente tem que subir. Alguém sobe? Isso, pedacinho 1, né? A velocidade dele é totalmente vertical? Não, só uma parte dela, né? Só uma parte da velocidade do corpo 1, ó, é que está na direção horizontal. Eu vou ter aqui, ó, uma velocidade do corpo 1 na direção X. Tudo bem? Mas uma parte da velocidade, na direção Y. Mas uma parte da velocidade desse corpo aqui, ó, é na direção X. Então eu vou ter aqui um V1x. Tá legal? E a velocidade desse corpo aqui, ó, o V1, é na verdade uma soma do V1x com V1y. Tudo bem? De novo, Zé? Tudo bem. Quantidade de movimento total tem que ser constante, né? Na direção Y tem que ser constante e na direção X tem que ser constante. Certo? Antes da explosão, ó, eu só tinha quantidade de movimento na direção X. Então depois eu só posso ter quantidade de movimento total na direção X. Quer dizer, se alguém descer, alguém tem que subir para compensar. Ó. Porque antes ninguém andava na direção Y. Ó, quem sobe é o pedacinho 1. Mas não é a velocidade dele toda que é na direção Y. Só uma parte. Só o V1Y. O restante vai estar na direção o quê? X. Tudo bem? Então vamos resolver aqui, né? Quantidade de movimento total no eixo Y antes tem que ser igual a quantidade de movimento total depois. Antes era 0, ninguém andava no eixo Y antes. Então depois, se tem que dar 0, né? Precisa botar esse 0 aqui. Depois, se tem que dar 0, é porque a quantidade de movimento para cima tem que ser anulada pela quantidade de movimento para baixo. Então a quantidade de movimento do corpo 1 na direção Y tem que ser igual à quantidade de movimento do corpo 3. A quantidade de movimento na direção Y vai ser a massa vezes V1Y. Na direção do 3, aliás, vai ser a massa vezes V3. Tem massa dos dois lados, corta. Então V1Y vale 100 metros por segundo. Foi? Sim? No eixo X, hein? Quantidade de movimento total antes é igual depois. Galera, alguém se movimentava no eixo X antes? Sim, a bomba, né? E a quantidade de movimento dela era para a direita. Se o total antes era para a direita, o total depois tem que ser para onde? Para a direita.
Então vamos considerar aqui, ó, para a direita positivo, né? E vamos fazer nossos continhos aqui, ó, parecido com o anterior. Então vai ficar assim, ó, a quantidade de movimento da bomba vai ser igual à quantidade de movimento do pedaço 1 na direção X menos a quantidade de movimento do pedaço 2. Quantidade de movimento da bomba. Se a bomba se separou em 3 pedacinhos de massa M, ela tem massa 3M, isso. 3M. Vezes a velocidade dela, que é 100. Do pedacinho 1, vai ser a massa dele vezes a velocidade dele na direção X. Menos do pedaço 2, que é a massa dele vezes a velocidade, que é 200. Tem massa, todo mundo pode cortar, né? Aqui vai dar, ó, 300 é igual a V1x menos 200. Então V1x vale 500 metros por segundo. Certo? Mas não terminei ainda, né? Porque eu quero saber, ó, quanto que vale o V1. Como é que eu acho o V1 aqui? Ó? Eu estou somando dois vetores perpendiculares. Isso, pitadas, né? V1 ao quadrado é V1y ao quadrado mais V1x ao quadrado. Certo? Então V1 ao quadrado é igual. V1y deu quanto? 100, né? Opa! Metros por segundo. 100. Mais V1x, 500. Isso daqui vai dar que V1 ao quadrado é igual. 100 ao quadrado é 10.000 mais 250.000. Então V1, raiz quadrada de 260.000. Claro, tem 4 zeros, fica 2, né? Raiz de 26, ó, vai dar 5, alguma coisinha. Aproximadamente 5.000 metros por segundo. Tudo bem? Certo? Ele quer saber mais uma coisinha nessa questão, né? A gente pulou rapidinho, não falei, não mostrei, ó. Mas ele quer saber, ó, quanto que vale esse ângulo aqui, ó, de inclinação da velocidade do pedaço 1 com o eixo x. Claro, como eu sei V1x e V1y, eu poderia achar a tangente, né? Isso aqui é a letra B. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de alfa seria 100 dividido por 500. Opa! Então, tangente de alfa é igual, né, a 1/5. Então, beleza, achamos aqui, ó. Alfa é o arco cuja tangente dá 1/5. Fechou? Zé, quanto que é isso? Não sei não, 0,2, ó. Se o vestibular quisesse que tu colocasse o valor do ângulo, ele te daria uma tabela, né? Para te falar qual é o ângulo cuja tangente dá 1/5. Ó, o Rita que gosta de respostinha desse tipo aqui, né? Tudo bem? Fechou? Fechou então? Vai dar legal. Detonar nos exercícios para poder fixar esse conteúdo, hein? Fazer os 25. Qualquer dúvida, olha a resolução que tem lá no site. Beleza? Vai lá.